Naquela tarde abafada em São Paulo, os corredores silenciosos da clínica mais prestigiada da cidade escondiam a exaustão do doutor Alessandro. Seus olhos denunciavam o desgaste acumulado por semanas, o ritmo das cirurgias, a pressão por resultados, a frieza do ambiente clínico privado. Tudo se tornava pesado demais, mesmo para alguém acostumado com limites extremos. Ainda assim, ele seguia firme. A medicina era para ele mais do que um ofício. Era uma missão silenciosa e solitária. Pouco antes de deixar a clínica, Alessandro se dirigiu à recepção para assinar um último relatório. Foi então que o caos rasgou a rotina elitista do local. Um jovem, desorientado e sujo de sangue, irrompeu pelo hall, carregando nos braços uma moça inconsciente. Ela estava coberta de cortes, o vestido rasgado pelo impacto, o rosto sem cor. O rapaz tremia, e a dor em seus olhos parecia ecoar em todo o ambiente. As pessoas ao redor hesitaram. Alguns recuaram. Outros observaram em silêncio constrangido. Alessandro se aproximou com urgência. Em poucos segundos, já avaliava os sinais vitais da jovem. A pulsação era fraca, a respiração irregular. Havia indícios de hemorragia interna. O corpo dela dava sinais claros de que o tempo era cruel e escasso. O rapaz tentava explicar o acidente. Dizia algo sobre não ter plano de saúde, sobre ter corrido para ali por ser o lugar mais próximo. Seu desespero transbordava, tornando qualquer palavra quase irrelevante. A burocracia da clínica tentou se impor. Uma enfermeira hesitou, lembrando sobre os protocolos da instituição. Não havia autorização. Não havia cadastro. Não havia garantias financeiras. Mas Alessandro não esperou. Movido pelo instinto e pelo juramento que um dia fizera, ele mesmo carregou a jovem até o centro cirúrgico. Enquanto a equipe se organizava às pressas, ele se preparava em silêncio. Os olhos fixos, o coração em alerta. A cirurgia foi uma batalha longa. A moça, chamada Vitória, estava em estado crítico. Houve momentos em que o monitor quase silenciou. A tensão tomava conta da sala, mas Alessandro não fraquejou. Reuniu toda a sua experiência, mesclou técnica e intuição e persistiu. Quase 4 horas depois, o sangue finalmente cessou. O ritmo cardíaco voltou ao padrão. Vitória estava viva. Após a cirurgia, foi levada imediatamente à UTI. Conectada a aparelhos de alto custo, mantinha-se sob monitoramento contínuo. O quadro ainda era grave, mas havia esperança. No corredor, o jovem que a acompanhava, chamado Caio, permanecia ajoelhado, com as mãos entrelaçadas, implorando por um milagre. Ao saber que a cirurgia tinha sido bem-sucedida, desabou em lágrimas. A emoção que transbordava naquele instante lembrou a Alessandro o verdadeiro valor da sua profissão. Por um momento, ele sentiu paz. Mais tarde, enquanto tomava um café esquecido e frio na copa da equipe médica, Alessandro recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, o tom era seco, quase hostil. A direção da clínica havia sido informada sobre o ocorrido. O cirurgião fora acusado de desrespeitar as regras internas, de comprometer os interesses financeiros da instituição. Em poucas palavras, ficou claro que sua decisão de salvar Vitória teria um preço alto. Mesmo após desligar o telefone, Alessandro não se arrependeu. Caminhou até a sala de vidro onde a jovem repousava, cercada por tubos e máquinas que zumbiam num ritmo quase poético. Ali, dentro daquele pequeno quarto de luzes artificiais, dormia uma vida que por pouco não havia escapado. E do lado de fora, na frieza calculada de uma clínica de luxo, restava um médico cansado, mas inteiro. Na manhã seguinte, ele sabia que as consequências viriam. Mas, naquela noite, havia apenas uma certeza dentro dele. Tinha feito a coisa certa. Na manhã seguinte, a luz fria dos corredores da clínica parecia mais agressiva do que de costume. O doutor Alessandro chegou cedo, antes mesmo da troca de turno. Tinha dormido pouco, mas não sentia sono.
O corpo ainda carregava a tensão da cirurgia da noite anterior, e a mente se mantinha em alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Vitória seguia internada na UTI. Os monitores mostravam pequenas melhoras nos sinais vitais, e a equipe médica mantinha um protocolo rigoroso de cuidado. Ainda era cedo para dizer que ela estava fora de perigo, mas pela primeira vez desde o acidente, havia um fio de esperança. Enquanto Alessandro conferia os prontuários do dia, a coordenadora administrativa o chamou com voz seca. Disse que o diretor havia chegado e solicitava sua presença imediata. O tom, a urgência e o silêncio dos colegas deixavam claro: não era uma conversa qualquer. No escritório envidraçado da direção, Ricardo Moreira o esperava com o rosto carregado. Sempre impecável, com terno escuro e expressão controlada, Ricardo era o tipo de homem que falava pouco e decidia rápido. Era conhecido por transformar a clínica num modelo de lucratividade e excelência, à custa de humanidade. A conversa não foi longa. Alessandro mal teve tempo de respirar antes de ouvir a sentença. Fora informado de que violara os protocolos internos ao operar uma paciente não cadastrada, sem plano de saúde, sem autorização formal, sem garantias legais. A decisão estava tomada. Seria desligado da equipe médica. Não houve espaço para defesa. Ricardo não estava ali para ouvir justificativas, apenas para formalizar uma decisão já firmada na noite anterior. Alessandro ouviu tudo em silêncio. Não tentou rebater. Apenas respirou fundo e aceitou a realidade. Sabia que, ao levar Vitória para a sala de cirurgia, havia cruzado uma linha que a instituição não estava disposta a tolerar. Ele apenas lamentava que salvar uma vida tivesse se tornado motivo para punição. De volta ao seu consultório, Alessandro começou a esvaziar as gavetas. Cada objeto que colocava na caixa carregava lembranças de anos de dedicação. Fotos de equipe, livros técnicos, bilhetes de pacientes agradecidos, canetas, crachás antigos. Tudo agora parecia distante, como se pertencesse a outra vida. Passando pelos corredores, cruzou olhares com colegas que evitavam contato. A maioria sabia o que havia acontecido, mas o silêncio era cúmplice do sistema. Alguns balançavam a cabeça em sinal de respeito. Outros fingiam que não o viam. Ao sair, parou por um instante diante da UTI onde Vitória dormia. Observou-a através do vidro. A moça permanecia conectada aos aparelhos, serena, envolta por uma luz quase etérea. Mesmo inconsciente, ela parecia em paz. E foi isso que o sustentou naquele momento. Lá fora, o ar estava mais quente do que o habitual. Alessandro caminhou sem pressa até o estacionamento. No caminho, lembrou-se da primeira vez que vestiu um jaleco, das noites em claro no hospital universitário, dos rostos dos pacientes que salvara e dos que perdeu. Era tudo tão real, tão vivo, que contrastava brutalmente com a frieza da demissão. Chegando em casa, deixou a caixa sobre a mesa da sala e foi direto ao quarto. Deitou-se na cama sem trocar de roupa. Ao lado, como sempre, o velho gato Mars se aninhava, percebendo algo diferente no silêncio do dono. Alessandro passou a mão lentamente sobre o pelo do animal e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o cansaço de existir. Durante o trajeto até sua casa, a mente de Alessandro mergulhava em lembranças que normalmente ficavam enterradas sob a rotina. Ele se lembrava de uma jovem mãe que perdera o bebê por falta de atendimento adequado em um posto de saúde do interior. Recordava o olhar resignado de um senhor diabético que precisou amputar a perna por não ter conseguido uma consulta a tempo. Eram fantasmas que o acompanhavam silenciosamente. Agora, ao ser desligado de uma clínica que rejeitava pacientes como esses, tudo fazia ainda mais sentido. Naquela noite, enquanto observava o teto do quarto, pensou nos colegas que escolheram seguir no sistema privado. Muitos eram excelentes profissionais, mas se deixaram moldar pela lógica do lucro. Ele não os culpava. A estabilidade financeira, os equipamentos modernos, o respeito social,
Tudo isso pesava, mas para ele havia algo maior, algo que não cabia em números ou relatórios. Quando decidiu retornar ao hospital público, sentiu um alívio que não sabia que esperava. O prédio estava mais velho, o saguão mais barulhento, mas o calor humano ali era real. A primeira coisa que notou foi o cheiro de café passado na hora. Depois, os sorrisos cansados dos enfermeiros, que, mesmo diante da precariedade, não deixavam de acolher. Durante a pausa do almoço, sentou-se no refeitório com uma bandeja simples. Ao seu lado, um senhor de cabelos brancos puxou conversa. Falou sobre a filha, sobre a cirurgia que faria no dia seguinte e sobre como era bom ver médicos de verdade de volta naquele hospital. Alessandro sorriu com os olhos úmidos. Aquelas palavras, ditas sem ensaio, tocaram fundo. Ao caminhar pelos corredores antigos e mal iluminados, percebeu algo que há muito não sentia: pertencimento. Estava onde deveria estar. E por mais que o futuro ainda fosse incerto, a alma finalmente descansava. Naquela noite, ao deitar-se novamente, o silêncio não pesava. Era acolhedor. O velho gato ronronava aos seus pés. E dentro dele, algo adormecido despertava. A fé no que fazia. Na medicina como ela deveria ser. Sem distinções. Sem barreiras. Apenas cuidado. Apenas vida. Ricardo Moreira caminhava com passos firmes pelo estacionamento da clínica que fundara há mais de 10 anos. O rosto, sempre sério, agora carregava traços de cansaço e tensão. Dormira pouco, a notícia da operação irregular o deixara inquieto. Era um homem de negócios, um administrador implacável, e sua reputação como gestor vinha da capacidade de manter tudo sob controle. Mas algo naquela situação o incomodava mais do que gostaria de admitir. O plano era simples: resolver a transferência da paciente o quanto antes, desligar os equipamentos de alto custo, liberar o leito da UTI e encerrar o episódio. Aquela jovem operada sem autorização não podia permanecer ali por muito mais tempo. A ordem já estava dada. Quando subiu até o terceiro andar, foi direto ao posto de enfermagem. Pediu informações sobre a paciente. Quis saber seu estado, os custos do tratamento, a disponibilidade da ambulância de remoção. Tudo parecia sob controle, até que decidiu vê-la com os próprios olhos. O corredor da UTI estava silencioso, iluminado por luzes artificiais que deixavam tudo com um tom pálido. Ele se aproximou da porta indicada e, ao olhar pela janela de vidro, seu corpo congelou. O coração, que tantas vezes ignorava as emoções, perdeu o compasso. A visão à sua frente fez com que o tempo parasse. Deitada na cama, cercada por fios, monitores e equipamentos, estava a filha que ele não via havia 2 anos, Vitória. A menina que ele jurara apagar da vida. A filha que ousara desobedecer, amar quem não devia, e por isso fora renegada. As pernas de Ricardo fraquejaram. O corpo, antes rígido como uma parede, começou a tremer. Encostou a mão no vidro, como se quisesse tocá-la, protegê-la, acordá-la daquele estado. O rosto da jovem, mesmo pálido e machucado, ainda guardava a delicadeza que ele reconhecia desde pequena. As maçãs do rosto, a curva dos lábios, o jeito de manter os dedos encolhidos mesmo inconsciente, tudo aquilo era ela. As lembranças vieram como uma avalanche. A primeira vez que a pegou no colo ainda bebê, o aniversário de 5 anos com tema de borboletas, as noites em que ela dormia em seu ombro depois de um pesadelo. Mas também veio o dia da ruptura, quando ela apareceu em casa com aquele rapaz simples, humilde, e disse que estavam juntos. Lembrava da discussão, das palavras duras, da ameaça que se concretizou. Disse que se ela escolhesse aquele rapaz, estaria sozinha no mundo. E assim aconteceu. Vitória saiu de casa com lágrimas nos olhos, uma mochila nas costas e a firmeza de quem ama de verdade. Ele nunca mais a procurou. Orgulho ferido, raiva, arrogância. Tudo isso cobriu de silêncio uma relação que deveria ter sido incondicional. Agora, ali,
Vendo o corpo frágil da filha entubado, a culpa tomou proporções insuportáveis. O peito doía, o rosto ardia. As lágrimas que nunca ousaram cair em reuniões de conselho, contratos milionários ou jantares de gala agora escorriam livremente por seu rosto. Entrou no quarto sem avisar ninguém. Aproximou-se devagar, como se ela pudesse acordar com o barulho dos sapatos. Sentou-se ao lado dela e pegou sua mão fria. Passou os dedos por entre os fios soltos de cabelo, e pela primeira vez em anos, sentiu um amor quebrado se reconstruindo em silêncio. Permaneceu ali por longos minutos, observando os gráficos nos monitores, o som ritmado das máquinas. Sentia-se pequeno, falho, derrotado e, ao mesmo tempo, grato por ela ainda estar viva. Ao sair da sala, foi direto ao carro. Não avisou ninguém. Dirigiu sem pensar, os olhos fixos na estrada, o peito pesado. Ao estacionar em frente ao prédio simples onde sabia que Alessandro morava, hesitou por alguns segundos. Subiu devagar, sem saber se seria recebido. Quando o médico abriu a porta, a imagem de Ricardo à sua frente era quase irreconhecível. O homem rígido, altivo, transformara-se em alguém abatido, de olhos baixos e respiração entrecortada. Alessandro o convidou a entrar. Sentaram-se em silêncio por um tempo, como se o ambiente precisasse se acostumar com a presença dos dois. Mars, o gato velho, observava curioso do canto da sala, como se sentisse a tensão no ar. Ricardo falou com dificuldade. Contou sobre o rompimento com a filha, sobre os erros, o orgulho, a distância. Falou do momento em que a viu naquela cama e como aquilo o quebrou por dentro. Admitiu que nunca se sentiu tão impotente quanto naquele instante. E, com os olhos marejados, agradeceu. Disse que Alessandro salvara não apenas uma vida, mas a única chance que ele teria de se redimir. Que não existiam palavras suficientes para compensar a dor e o tempo perdido. Que faria qualquer coisa para corrigir seus erros, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Alessandro ouviu com atenção. Não interrompeu. A dor daquele homem era real. A confissão, sincera. Mas sua resposta foi serena. Ele não operara a Vitória por saber quem ela era. Operara porque ela precisava, porque era seu dever, porque era um ser humano. A conversa seguiu pela noite, com pausas longas e olhares densos. Não havia promessas, apenas a tentativa de costurar feridas abertas demais. E, mesmo sem dizer, ambos sabiam que aquela noite marcava o início de uma mudança. Ao se despedirem, Ricardo agradeceu novamente. Desceu as escadas devagar, como quem carrega algo frágil no peito. Já não era mais o mesmo homem que entrou naquela clínica com ordens de desligar uma paciente desconhecida. Agora era um pai tentando encontrar o caminho de volta para a filha que um dia mandou embora. O sol da manhã atravessava as janelas da UTI com timidez, refletindo nas superfícies metálicas e nos monitores que zumbiam em ritmo constante. O ambiente era silencioso, mas carregado de expectativa. Vitória continuava imóvel, o corpo envolto em fios, tubos e sensores, mas algo em sua expressão começava-se a mudar. Os traços outrora rígidos agora pareciam suavizados, como se um sonho distante estivesse se aproximando da realidade. Ricardo passou a noite em claro. Não conseguiu dormir após a conversa com Alessandro. Voltou para casa apenas para tomar um banho e trocar de roupa. Ao retornar à clínica, não pediu autorização para entrar. Já não era o diretor impassível. Era apenas um pai que precisava ver a filha. Ao chegar à UTI, caminhou lentamente até o leito. Os olhos estavam vermelhos, o rosto abatido, mas havia uma ternura nova em cada gesto. Sentou-se na mesma cadeira da noite anterior, segurou a mão de Vitória com mais segurança e ficou ali, em silêncio, apenas observando sua respiração. As horas passavam lentamente. Médicos e enfermeiras entravam e saíam, ajustavam doses, checavam os dados. Ricardo não dizia nada. Apenas ouvia, observava, e dentro dele, algo se reorganizava.
O homem que construiu uma clínica baseada em lucro agora compreendia o valor imensurável da fragilidade humana. No meio da tarde, um leve movimento da pálpebra interrompeu o compasso monótono do monitor cardíaco. Foi quase imperceptível, mas suficiente para causar um sobressalto. O enfermeiro que acompanhava o turno se aproximou e confirmou. Havia uma resposta. Minutos depois, os olhos de Vitória se abriram com lentidão. Primeiro, vagos e confusos. Depois, fixos na luz acima. A respiração acelerou. O corpo tentou reagir. Ricardo levantou-se num impulso e se aproximou ainda mais. O nome dela escapou de seus lábios em forma de pensamento. As lágrimas correram de novo, agora com esperança. Vitória olhava ao redor, sem entender onde estava. Os olhos cruzaram os de Ricardo e, por um instante, hesitaram. Mas havia reconhecimento. Havia dor. Havia memória. O médico de plantão foi chamado. A sedação seria retirada aos poucos. A recuperação seria lenta, mas promissora. Ricardo agradeceu em silêncio por aquele instante, pela chance de poder pedir perdão. Mais tarde, Caio chegou à clínica com uma mochila nas costas e as mãos tremendo. Trazia frutas frescas, um livro de poesias, roupas limpas e uma manta feita à mão pela avó. Quando soube que Vitória havia acordado, chorou encostado à parede do corredor, sem se preocupar com quem o via. Depois entrou no quarto com delicadeza, quase pedindo licença ao ar. Ao vê-la acordada, segurou sua mão com uma reverência silenciosa. Os olhos dos dois se encontraram, e ali não foi preciso dizer nada. Ricardo observava de longe. Cada gesto de Caio desmontava os preconceitos que por tanto tempo nutrira. A maneira como ele cuidava dela, como preparava os itens com carinho, como arrumava os travesseiros ou massageava os dedos frios, tudo isso mostrava o tipo de homem que ele, por orgulho, se recusara a ver. No final do dia, Ricardo pediu para ficar a sós com a filha. Com o coração disparado, sentou-se novamente à beira do leito e segurou sua mão. Falou com dificuldade, mas com sinceridade. As palavras saíam em blocos pesados de emoção contida. Pediu perdão pelo passado, pelas palavras duras, pela ausência. Contou que nunca deixou de pensar nela. Disse que se enganou, que errou, que não há desculpa capaz de apagar a dor, mas que o amor ainda existia e sempre existiu. Vitória chorou em silêncio. As lágrimas escorriam por sua pele marcada, misturando-se ao suor e à fragilidade do momento. Ela não respondeu com palavras, apenas apertou de leve a mão do pai. Era o bastante. Nos dias seguintes, a recuperação avançava. Vitória ganhava cor, voz, movimento. Caio permanecia ao lado dela como uma sombra luminosa, cuidando de cada detalhe. Ricardo passou a visitar diariamente, levando livros, frutas, flores simples. Ele não tentava compensar o passado com presentes, apenas com presença. Naquela noite, Vitória despertou mais uma vez. A luz suave da luminária refletia em seus olhos úmidos, e o zumbido das máquinas parecia agora um canto distante, quase reconfortante. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu o próprio corpo com clareza, a dormência nas pernas, a dor aguda no abdômen, a garganta seca. Mas acima da dor física havia a confusão, perguntas não ditas, lembranças partidas, sentimentos embaralhados. Ainda assim, algo dentro dela sabia que estava segura. Aos pés do leito, Caio havia adormecido numa poltrona improvisada, com a cabeça apoiada em uma das mantas que levara. Seus traços demonstravam o cansaço dos últimos dias, mas mesmo dormindo, sua mão tocava a ponta do colchão, como se quisesse garantir que Vitória ainda estivesse ali. No canto do quarto, um pequeno arranjo de flores repousava sobre a mesa, junto com um caderninho de anotações e um copo com chá morno. Detalhes simples, mas que falavam alto. Vitória reconheceu o aroma do chá, camomila, o preferido da avó. Reconheceu também a caligrafia no bilhete ao lado do caderno. Era do pai.
Ela leu com esforço cada linha escrita com letras trêmulas, mas firmes, onde ele dizia que estaria por perto, todos os dias, se ela quisesse. Que não precisava perdoá-lo de imediato, mas que ele nunca deixaria de esperar por isso. O coração de Vitória se apertou. Era difícil assimilar tudo. As dores, os rostos, os sentimentos de abandono e reencontro. Mas também havia algo suave crescendo. O desejo de permitir, de tentar, de ver além do passado. Do lado de fora, a noite seguia silenciosa. Apenas o barulho ritmado dos passos dos enfermeiros e o som ocasional de alarmes discretos preenchiam o ambiente. Para Ricardo, que havia decidido passar a noite no hospital, não havia mais sono. Ele caminhava lentamente pelo corredor, como se cada passo o ensinasse a ser alguém novo. Parou diante da porta e espiou discretamente. Viu a filha acordada, olhando para o teto, e Caio dormindo a seu lado. Sentiu uma emoção indescritível, um misto de dor, esperança e gratidão. Sabia que ali nascia algo novo, e dessa vez não queria perder mais nada. Naquela madrugada, ninguém precisou dizer nada. Cada gesto, cada silêncio, cada lágrima contida contava uma história. A história de uma cura que não vinha das máquinas, mas do reencontro entre três corações que, apesar de tudo, ainda batiam no mesmo compasso. As semanas seguintes correram em um ritmo lento, mas constante. Cada pequena conquista de Vitória era celebrada como uma vitória grandiosa. Os primeiros passos sem apoio, o dia em que se alimentou sozinha, a manhã em que conseguiu pentear o próprio cabelo. Os olhos dela, antes opacos de dor e confusão, agora brilhavam com vontade de viver. No quarto da clínica, a presença de Caio seguia inabalável. Ele cuidava dos detalhes mais simples com uma ternura silenciosa. Separava as roupas, esquentava o chá, massageava os pés frios no fim do dia. Às vezes, apenas sentava ao lado dela e escutava, sem interrupções. Não precisava provar nada. O amor estava ali, visível nos gestos mais cotidianos. Ricardo, por sua vez, não perdia um dia sequer. Não vinha mais como diretor, nem como visitante formal. Entrava de forma discreta, sentava-se por alguns minutos, lia em voz baixa trechos de livros que encontrava na biblioteca da clínica. Aos poucos, o silêncio entre pai e filha foi se dissolvendo, dando lugar a trocas sinceras, ainda que tímidas. Quando a equipe médica liberou Vitória para terminar a recuperação em casa, a primeira decisão dela surpreendeu a todos. Queria passar um tempo no interior, com a avó de Caio. Precisava de ar puro, de um novo começo, de um lugar onde pudesse ouvir os próprios pensamentos sem o barulho da cidade ou dos arrependimentos. A viagem até Minas foi feita com calma. No banco de trás do carro, Vitória observava pela janela os campos, as árvores, os montes de terra vermelha. Respirava com mais profundidade, como se o pulmão e a alma se libertassem juntos. Ao chegar à casa simples da avó, foi recebida com abraço, comida quente e uma rede na varanda. Dona Lourdes era pequena, forte, cheirava a sabão e fé. Em silêncio, acolheu Vitória como se fosse sua neta desde sempre. Os dias na roça passavam com leveza. Pela manhã, o cheiro de pão fresco e café tomava conta da cozinha. À tarde, Vitória se deitava sob a sombra das mangueiras e lia trechos de diários antigos deixados pela mãe de Caio. À noite, sentava na varanda com uma manta nos ombros e ouvia histórias da avó sobre o tempo da seca, do amor, da perda e da força de quem fica. Era como se cada palavra plantasse uma semente de cura dentro dela. Caio dividia o tempo entre o trabalho na cidade vizinha e as visitas diárias à casa da avó. Sempre que podia, levava algo novo: flores colhidas no caminho, frutas do pomar, cartas escritas à mão. Um dia chegou com um pequeno envelope. Dentro havia um anel simples, com uma pedra clara e discreta. Não precisou dizer nada. Vitória apenas sorriu e assentiu com o olhar. Era hora de seguir em frente. Juntos.
O casamento aconteceu ali mesmo, sob a copa das árvores, com poucos convidados, mas muitos sentimentos. A avó preparou a mesa com flores do quintal, o bolo veio da vizinha, os bancos foram emprestados da escola rural. Ricardo sentou-se na primeira fileira, de terno claro e olhar marejado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava com o que os outros pensariam. Apenas queria estar ali, inteiro, presente, sem máscaras. Durante a cerimônia, ninguém leu votos em voz alta. Não foi necessário. Os olhos diziam tudo: dor curada, promessas silenciosas, amor renovado. Ao final, Vitória e Caio caminharam de mãos dadas por entre as folhas secas do chão, como se pisassem num novo caminho, o deles. Depois do casamento, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu os colegas de profissão, deixou parte de sua posição administrativa na clínica e passou a dedicar tempo e recursos a projetos sociais. Começou financiando tratamentos de crianças com doenças raras. Depois, criou uma ala de atendimento gratuito para idosos em situação de vulnerabilidade. Alguns diziam que era remorso, outros, marketing. Mas quem o conhecia agora sabia. Era transformação. De volta à capital, Vitória e Caio construíram uma vida simples, sem pressa. Ele abriu uma pequena gráfica. Ela começou a estudar enfermagem. Queria, um dia, ajudar outras pessoas como havia sido ajudada. Nos fins de semana, viajavam para ver a avó e caminhavam pelo campo de mãos dadas, com os rostos voltados para o céu. A vida não voltara a ser como antes, mas talvez nunca tivesse sido tão verdadeira.